professoras e professores. Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 4. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é cartão, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01LP08 e EF01LP17. E os descritores são os D2 e D5. As habilidades destacadas se referem a relacionar elementos sonoros com sua representação escrita e a planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Os descritores se referem ao estabelecimento de relação entre unidades sonoras e suas representações gráficas. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1 e da situação apresentada, escutem as falas dos alunos e realizem as intervenções necessárias para que seja um momento rico em troca de ideias. Caso os alunos demonstrem dificuldades em responder com autonomia a essa questão, convidem-lhes a elaborarem coletivamente uma resposta e, posteriormente, escrevê-la no local indicado no livro. Antes de iniciarem a resolução da questão 3, convidem os alunos para escreverem os nomes das figuras apresentadas na atividade em forma de uma lista. Expliquem que vocês serão os escribas, portanto, eles deverão citar cada letra ou sílabas que compõem as palavras. Nesse momento, realizem as intervenções necessárias, explorando a consciência fonológica. Após a escrita da lista, leiam as dicas e solicitem aos alunos que indiquem a letra que corresponde à resposta. Finalizem desafiando os alunos a unirem as letras de cada resposta e formarem o nome do gênero textual que será estudado. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas, conforme indicado. Ao final, proponham aos alunos a leitura eco. Vocês leem cada frase do texto e eles repetem apontando para cada palavra do livro. Após esse momento, convidem os alunos a analisarem a estrutura composicional do texto, tais como o tamanho do texto, a importância das imagens e das informações contidas nele. Durante a realização da questão 2, é provável que os alunos não compreendam o significado das palavras remetente e destinatário. Portanto, expliquem da melhor forma para que eles compreendam o significado das palavras e a relação delas com o gênero textual. Realizem a proposta da questão 4, orientando os alunos a localizarem com autonomia as respostas no texto e incentivando-os a realizarem a leitura de palavras e de frases. Finalizem essa atividade propondo uma correção coletiva e tornem esse momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com perguntas e respostas da questão 2 e uma caixa ou um saco surpresa. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos, através de uma atividade lúdica, a perceberem a estrutura composicional do gênero textual cartão. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 2, orientem os alunos a escreverem os numerais de 1 a 3 nas perguntas. Em seguida, mostrem-lhes o saco surpresa e realizem a dinâmica, conforme descrita na sugestão para o planejamento da atividade. Incentivem os alunos a realizarem as leituras das frases nas filipetas de papel com autonomia. Colhem as perguntas em um local visível, na mesma ordem em que estão no livro, e desafiem os alunos a retirarem as filipetas de papel com as respostas e colá-las ao lado da pergunta correspondente. A proposta para a realização da questão 3 é que os alunos trabalhem em grupos. Portanto, é importante que durante esse momento eles consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, para chegarem às resoluções das questões propostas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Durante a realização da proposta para a questão 4, observem os alunos que já desenvolveram a habilidade de realizar a separação e contagem de sílabas de uma palavra. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente tesouras e revistas para recorte. Esse material será utilizado na proposta da questão 3. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado das questões 1 e 2, convidem os alunos a citarem as características de um cartão. Escrevam no quadro as falas dos alunos e, ao final, proponham uma leitura coletiva das mesmas. Ao lerem cada item do quadro da questão 3, certifiquem-se de que todos os alunos escreveram a resposta. Disponibilizem as tesouras e revistas para a realização da proposta da questão 3 e finalizem convidando os alunos a apresentarem as imagens escolhidas. Nesse momento, aproveitem para perguntar aos outros componentes do trio se a imagem está de acordo com o cartão que o colega produzirá. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam produzir seus cartões individualmente, por tratar-se de um texto curto. Porém, se julgarem que eles ainda não têm essa autonomia, permitam que formem duplas para realizarem suas produções com apoio do colega. Professoras e professores, após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, enfatizem aos alunos que observem suas produções de acordo com os tópicos que vocês irão citar, com o intuito de conferir se seus textos estão completos ou faltaram informações. Após essa conferência, irão registrar na questão 2 se será necessário ou não realizar ajustes. A resolução da questão 3 será em duplas. Portanto, se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos esses pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Ao concluírem, verifiquem os alunos que necessitarão realizar ajustes. Orientem os alunos que marcaram nas questões 2 e 3 que não há necessidade de ajustes a realizarem a reescrita individualmente. Acompanhem de forma mais próxima
a reescrita daqueles que farão ajustes e realizem as intervenções necessárias. Finalizem convidando os alunos a compartilharem suas produções com os colegas e parabenizem-os. Professoras e professores, nessa etapa da alfabetização, é muito importante o olhar atento do professor na observação constante de seus alunos, objetivando perceber a evolução no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo!